Olá, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. O meu nome é Marcos Jordão, mas eu gostaria de iniciar aqui externando a alegria e a grande honra que sinto de estar nesse momento como portador da doutrina espírita, que é através do Josemir, a fim de conduzir um bate-papo, um pequeno estudo aqui, sobre um tema bastante curioso, que é essa questão do amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. E com enfoque, como eu já disse, muito curioso, exatamente no próximo. Quem é o próximo? O que é o próximo? O que eu tenho que fazer para ser o próximo do outro? Como eu devo escolher o meu próximo? São questões que, às vezes, dentro do dia a dia, do cotidiano, nós não paramos para pensar, e é exatamente nessa questão que nós vamos dar uma aprofundadazinha nesses minutos aqui que teremos para frente. Antes de mais nada, pensando no Espiritismo como uma revelação, o Espiritismo é uma revelação que nos foi trazida pelos Espíritos através de Allan Kardec. Allan Kardec funcionando aí, como temos o costume de dizer, como um codificador, como organizador, mas mais do que isso, como um idealizador de um novo pensamento, de uma filosofia, através dessas revelações que trazia da obscuridade, afinal de contas, revelar é trazer à luz aquilo que estava oculto. A palavra revelação quer dizer isso. Lá no início do livro A Gênese, Kardec analisa junto com os espíritos, dizendo que aquele que traz um assunto, que traz uma informação nova, que nós nunca tínhamos ouvido falar, é um revelador. Ele revela algo que existe, mas que estava oculto. Portanto, como é algo novo, inédito, ele é um revelador de primeira ordem. Mas temos também os reveladores de segunda ordem, que são aqueles que trazem explicações e informações de coisas que já existem e que às vezes a gente não tomou conhecimento, não tomou contato, ou já tomou contato, porém se esqueceu. Então a doutrina espírita é uma revelação. Em determinado momento, diante de toda a informação que Allan Kardec começa a obter, ele vai se deparar com consequências morais que vão ao encontro dos ensinos de Jesus. E ele se vê talvez numa obrigação didática, pedagógica, já que ele segue um ordenamento lógico de ideias, de abordar os ensinamentos morais do Cristo, que ele o fará dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas talvez o embrião esteja exatamente no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele faz alguns questionamentos interessantes. Na questão 621, ele vai perguntar onde está escrito as leis de Deus. E os Espíritos dizem que as leis de Deus estão na consciência. Então, se já está na consciência, ele continua indagando, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Então, já que as leis naturais de Deus nós já trazemos na consciência, para que essa revelação? O que os espíritos vão redarguir, dizendo que o homem esqueceu. Ele esquece. E Deus, na sua infinita misericórdia, manda, de quando em vez, alguns missionários, espíritos evoluídos, chamados inclusive de profetas, para relembrar essa lei. E aí, continuando na indagação, lá na questão 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós como modelo e guia, e a resposta é Jesus. Então Jesus é o grande revelador, ele é o mais evoluído, conforme o próprio Kardec conclui. E aí veja bem, se nós já temos essa revelação, essa lembrança contida no Evangelho, no Novo Testamento, na Bíblia,
já existe, se nós temos a condição de ir lá e ler o Evangelho, ler o Novo Testamento, essa revelação já está registrada. Portanto, e aí continua redarguindo Allan Kardec, na questão 627, olha só que talvez num ato de praticidade, de muita sinceridade, o codificador fala assim, ó, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que ensinar mais alguma coisa? O que Kardec está dizendo? Com muita coragem, mas com muita sinceridade também. Olha, se o Evangelho está aí, se Jesus já não trouxe todas as informações a fim de nos habilitar para evoluir, para crescer, para essa chamada salvação, que significa justamente evolução, educação, o que eu tenho que falar, ou o que os Espíritos podem dizer a mais do que Jesus já falou? Então, há necessidade de novas revelações? E aí a resposta é contundente. Ele fala assim, ó, Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Então note bem, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, mas a gente esquece. Deus, por bem, por amor, ele envia mensageiros, espíritos evoluídos, profetas, a fim de relembrar essas leis, de apontar essas leis. O maior deles, Jesus, que trouxe a Boa Nova, trouxe o Novo Testamento, o Evangelho. Porém, o que dizem os Espíritos? Jesus falava de conformidade com as alegorias da época. Ele usava alegorias para retratar a cultura da época. Ele usava de figura de linguagem para trazer informações que muitas das vezes o conhecimento daquela época não permitia ser melhor explicado, inclusive através de parábolas. Então, os espíritos vêm hoje, e não só os espíritos, hoje existe a necessidade de nós entendermos, resgatarmos aquelas informações que estão mal compreendidas. Às vezes a gente lê alguma coisa, mas não entende muito bem, porque está ali numa figura de linguagem, numa alegoria, através de uma parábola. Então é como se Jesus tivesse colocado uma informação e essa informação ele tivesse blindado, tivesse cercado, para que a informação viajasse nesse veículo, viajasse pelo tempo, para que depois novos conhecimentos abrissem essa caixinha ali, uma parábola, uma alegoria que ele usou, um trocadilho que ele usa da época. Então o Espiritismo vem como uma chave para abrir as portas dessa caixa e para adentrar. E o que é a chave? A chave é o conhecimento mais atualizado, é uma capacidade melhor de compreender, mas nós temos que levar em consideração a cultura da época, as alegorias, para melhor interpretar, melhor entender o texto e aí sim poder ter uma compreensão melhor dos ensinamentos de Jesus. Então, baseado nisso, é que nós vamos mergulhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo é esse, que nada mais é do que um livro onde Kardec pensou as máximas morais do Cristo e as explicou à luz da doutrina espírita, conforme essas questões do Livro dos Espíritos. Então, muito bem. O nosso objeto de estudo aqui é entender bem o que Jesus queria dizer com o amor ao próximo, focando no próximo. Quem é esse próximo? Então, esse é o ponto aqui, é o nosso objeto de estudo. Essa explicação
ela vai estar contida e muito bem explicada dentro da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está no capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no item 2. Vamos dar uma relembrada? Fala assim, ó. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Então o sacerdote viu o caído, olhou e foi embora. Um levita, que também veio daquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Então o levita também olhou e não fez nada. Mas um samaritano, gravem a palavra samaritano, porque ela é chave no entendimento, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, o samaritano também viu, foi tomado de compaixão. O samaritano aproximou-se dele, deitou-lhe em óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no cavalo, levando-o a uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais, quer dizer, a mais do que ele pagou, eu te pagarei quando regressar. Então vamos ler. Olha só, essa parábola está no Evangelho de Lucas, tá? Capítulo 10, versículo 25 a 37. Por que é interessante saber que a parábola está dentro do capítulo do Evangelho de Lucas? Porque o Evangelho de Lucas ele vai narrar algo muito curioso, que é a viagem que Jesus fez passando pela Samaria em direção a Jerusalém para festejar a Páscoa. Os judeus festejam 4 festas durante o ano, uma delas é a da Páscoa. Então, no Evangelho de Lucas, a gente vai encontrar toda essa viagem e lá, relacionada a essa viagem na Samaria, onde ele passa pela Samaria, está lá a parábola do bom samaritano. Então, notem bem. Aconteceu que Jesus virou-se para os apóstolos e falou assim: desejo ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Até aí, problema nenhum, porque o recomendado é que todo judeu que pudesse deveria ir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém, e melhor que fosse para celebrar a Páscoa. Então aqueles que podiam, portanto Jerusalém, que era uma cidade aí que tinha, segundo informações às vezes controversas, mas entre 50 mil a 100 mil habitantes, nessa época de festejo dessas festas religiosas, a Páscoa, a principal delas, a Páscoa celebra a libertação dos escravos do cativeiro no Egito por Moisés. A cidade de 100 mil habitantes aumentava 10 vezes, passava a ter 1 milhão pela chegada dos peregrinos. Era tipo Cabo Frio no Carnaval. E aí os apóstolos não viram nem nada problemático, nada de espanto em Jesus querer ir passar a Páscoa. Jesus era judeu. O problema é que Jesus falou assim, preciso ir a Jerusalém para os festejos da Páscoa, porém quero ir passando pela Samaria. Aí os apóstolos se espantaram. Afinal de contas, em primeiro lugar, era o caminho mais árduo, mais difícil e mais demorado. E além disso, judeus e samaritanos eram inimigos históricos, inimigos mortais. Isso, então, os apóstolos estranharam. Para a gente entender só um pouco essa questão da luta, do conflito entre judeus e samaritanos, é mais ou menos o conflito que existe hoje entre judeus e palestinos. É o mesmo nível de agressividade um contra o outro. É mais ou menos o mesmo nível
de ódio um contra o outro. Então, a gente, historicamente recuando 700 anos antes de Cristo, nós vamos ver lá que os israelitas, os judeus, ainda não eram judeus, mas eram os israelitas, os hebreus, que viviam reunidos em 12 tribos, sob o comando de Abraão. Quando Abraão morre, ao Abraão morrer, essas tribos elas entram em conflito. As 10 tribos do norte contra as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá. Daí agora o nome de judeus. Entrou em conflitos. Os judeus, né, Judá e Benjamim, vão fundar a sua capital em Jerusalém, e as 10 tribos do norte fundam a sua capital na Samaria. E eles começam a divergir sobre tudo, começam a brigar sobre tudo. Brigavam para saber aonde nós deveríamos orar, qual monte deveríamos orar. Os judeus oravam, diziam que devemos orar no monte Sião, os samaritanos no monte Gerazim. Os samaritanos construíram um templo na Samaria para não precisarem ir a Jerusalém. Porque naquela época eles acreditavam que Deus morava em cidades e que haviam dias santos, como se todo dia não fosse uma bênção de Deus. Então eram inimigos históricos. Há relatos de judeus assassinados nos territórios da Samaria e vice-versa. Então, os apóstolos ficaram assustados. Mas um pedido, sempre muito carinhoso, de Jesus, um grupo, uma parte dos apóstolos, liderados por João evangelista, disse assim: Senhor, peço autorização para ir à frente, para providenciar hospedagem, porque nós vamos precisar pousar para dormir e reabastecer de alimento e água, porque a viagem muito longa, não dava para levar víveres e água suficientes para todo o período, teriam que parar para abastecer, e nessa parada para dormir, para descansar. Assim foi, só que quando João Evangelista chega na Samaria, foi recusado a hospedagem. Os samaritanos não deram hospedagem para o grupo de Jesus. Talvez primeiro porque fossem judeus e segundo porque estavam em peregrinação a uma festa santa para os judeus que os samaritanos não concordavam. E aí havia uma tradição, havia uma lenda, que dizia que aquele que não desse pouso para um peregrino, para aquele que estivesse em peregrinação, aquele que não desse pouso, desceria fogo do céu e o queimaria. Então João Evangelista, num arroubo de generosidade, disse, quando voltou, falou: mestre, o senhor quer que eu faça uma peça a Deus para descer fogo e queimar todos os samaritanos? Vamos matar todos os samaritanos? Até porque havia também uma tradição onde deveria se dar esse pouso aos peregrinos. Porque veja bem, numa época e numa cultura que se andava muito a pé, era lógico que se desse. Até hoje lá eles têm essa tradição, de abrigar os viajantes, os peregrinos. E com essa proposta de João Evangelista, que queria queimar, descer fogo do céu e queimar os samaritanos, Jesus diz: João, o Filho do Homem não veio para matar, e sim para salvar. Salvar no sentido de educar, de evoluir. A palavra salvar foi um tanto quanto deturpada com o passar do tempo. E assim foi. Jesus insistiu, eles caminharam, foram caminhando, passaram pela Samaria. É uma história belíssima, essa viagem de Jesus pela Samaria, quando ele conversa com a mulher samaritana na beira do poço. Leio lá o capítulo de Lucas, a partir do capítulo 9, vai estar lá junto com a parábola do bom samaritano. Isso, vejam bem, isso é o pano de fundo da nossa abordagem. Qual é o pano de fundo?
Os samaritanos não deram hospedagem a Jesus, porque eles eram inimigos dos judeus. E aí Jesus fez a viagem, e quando chegou a Jerusalém, Jesus estava cansado, estava com fome e estava com sede. Porque os samaritanos não deram abrigo, não deram apoio logístico, falando de uma maneira mais moderna, para Jesus. E é exatamente quando ele chega a Jerusalém que um doutor da lei, vai abordá-lo, e notem bem, Jesus estava cansado, estava com fome, estava com sede. Você sabe que a pessoa cansada, com fome, com sede, ela fica muito bem-humorada, né? Ela fica muito feliz. Mas um doutor da lei, que era um camarada muito inteligente, esse doutor da lei era uma pessoa preparada. A única coisa que ele não contava é que ele estava conversando com o governador espiritual do orbe. Ele aborda Jesus para tentá-lo, para tentar provocar uma discussão, tentar provocar um desentendimento com Jesus. Jesus cansado, com fome e com sede. Então ele vai abordar Jesus. Vejam bem, ele não tinha dúvida de nada. Esse doutor da lei era realmente muito inteligente. Ele sabia das coisas, e nós vamos observar no diálogo. Então ele chega, né, e aborda Jesus, e aí aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, volto a dizer, no texto de Lucas, ele diz o seguinte, ó, então levantando-se, ou seja, Jesus chegava na cidade, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Então, antes da resposta de Jesus, olha só. Vamos entender o seguinte. Por que isso aqui é gerado? Porque tudo isso aqui estão nos textos de Moisés, na Torá. Então o doutor da lei chega e fala assim, mestre, para Jesus, que estava cansado, estava com fome, estava com sede. O que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que eu devo fazer para ganhar a terra prometida? O que acontece? Lá na época de Abraão, foi prometido a Abraão, por Deus, que Abraão e seus herdeiros herdariam a terra prometida. Está lá nas Escrituras. Abraão vai herdar a terra prometida, consequentemente os seus descendentes. Ok. Acontece que isso foi 700 anos antes de Cristo. E aí alguém chegou e falou assim, ei, mas Abraão morreu. Abraão morreu. E cadê a terra prometida? Agora ele não vai mais receber a terra prometida? E aí ficou essa dúvida, né? Alguém teve um insight. E aí os pensadores, né, os filósofos do pensamento judeu, entre eles Hilel, que era avô de Gamaliel, que por sua vez era professor de Paulo de Tarso, falou assim, não, mas a questão é que, numa leitura aqui mais cuidadosa das Escrituras, a gente vai entender que essa terra prometida a Abraão, ela não é uma terra física. Nós devemos entender isso como uma condição por vindoura, por um mundo que está por vir. Um mundo, trazendo para a linguagem nossa espírita, de regeneração. Um mundo regenerado, né, não é uma terra, não é um lugar físico específico. Tá? Só que, para entrar nesse mundo por vindouro, aquele que vai estar preparado, habilitado para entrar nesse mundo por vindouro, isso vai requerer alguns detalhes. Porque, veja bem, tudo bem, legal, vai ser a terra por vindoura, a terra prometida é um mundo de regeneração, talvez um mundo espiritual após a morte. Os judeus não tinham muita precisão nessa questão, eles sabiam que era um mundo por vindouro. Mas o que eu faço para entrar? O que eu faço para entrar nesse mundo? O que eu faço para ser merecedor, para estar habilitado? E aí, conversando-se lá, os pensadores, né, os sábios da época falaram, para você entrar lá no reino dos céus, você tem que observar as leis, os mandamentos. E aí,
eles catalogaram 614 mandamentos. Nos livros, no Pentateuco mosaico, na Torá, tinha 614. O cara, poxa vida, 614 vai ficar complicado. Mas aí, Hillel, junto com outros pensadores, vai dizer, não precisa ser os 614. Basta os 10 mandamentos. Se você obedecer os 10 mandamentos, observar os 10 mandamentos, você já estará habilitado para esse mundo do porvir. Vejam que o doutor da lei perguntou o que para Jesus? Mestre, o que preciso fazer para ganhar esse mundo, para entrar na vida eterna? Ele era um doutor da lei, ele sabia disso tudo. Ele não queria tirar dúvida, ele não tinha dúvida, ele queria provocar Jesus. E depois, com mais análise de textos, esses sábios pensadores judeus, eles disseram assim, olha, não precisa nem os 10, basta 2. Quais são os 2 mandamentos? Um que está em Deuterônimo, que é um dos textos de Moisés, capítulo 6, e outro que está no livro de Levíticos, outro texto de Moisés, capítulo 19. Então o primeiro, Deuteronômio, o primeiro texto de Deuteronômio, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Levíticos, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso estava no texto, eles conheciam. Os judeus, evangelização infantil. Ó Israel, o Senhor é teu Deus. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele conhecia isso, o doutor da lei. Mas veja assim, ele pergunta a Jesus, o que eu faço para entrar no reino de Deus? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí vejam só a perspicácia de Jesus, que estava cansado, estava com fome, estava com sede, e foi abordado com essa maneira, assim, no mínimo de pouca sensibilidade, doutor da lei. Jesus fala assim, ele responde a pergunta com outra pergunta. Jesus era um maieuta. Aliás, ele responde com 2 perguntas. Primeiro ele fala assim, o que diz a lei? A lei era a Torá de Moisés. Era o Deuteronômio e era o Levíticos. Ele está querendo saber disso. O que diz a lei? Essa é a pergunta de Jesus. Então Jesus está dizendo o seguinte, não vamos ficar com divagações. Vamos direto ao texto que diz a lei. E a segunda pergunta, como tu as lê? Porque você pode ter um texto e alguém fazer uma leitura fundamentalista, como Bin Laden, e jogou 2 aviões lá no centro de Nova York, nas Torres Gêmeas, porque fez uma leitura fundamentalista. Então Jesus quer saber o seguinte, o que diz a lei e como você interpreta a lei. E aí o doutor da lei, ele se vê numa situação que ele não esperava, porque ele entrou pressionando Jesus para tentá-lo, para provocá-lo, para provocar ali talvez uma discussão, para que Jesus ali escorregasse em uma casca de banana. Obviamente ele não sabia quem era Jesus, a dimensão espiritual de Jesus, de repente provocar já ali uma prisão de Jesus, já que ele era, o doutor da lei equivalia a um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, porque havia o Sinédrio era o tribunal judeu, onde eram julgados ali os crimes, aqueles que não observavam, era uma mistura ali de política com religião. Tá? Então o doutor da lei poderia ter esse poder. Mas ele agora se vê pressionado, e ele era um doutor da lei. Jesus devolveu a pergunta com outra pergunta. E ele precisava tirar pelo menos um 8,5, um 9. Mas ele responde tirando nota 10. Ele é perfeito. O que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? Para ter a vida eterna? Jesus redarguiu. O que diz a lei? Como você as lê? E ele vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças,
e ao próximo como a ti mesmo. O doutor da lei conhecia toda essa explicação, e ele deu a explicação. Ele deu a resposta à nota 10. E aí Jesus vira para ele e fala assim, ok, tudo bem, então vai tu e fazes. Faz isso e ganhará o reino de Deus. E aí ele fala assim, não, mas eu tenho uma dúvida. Vejam bem, ele não tinha dúvida nenhuma. Ele queria uma provocação. Eu tenho uma dúvida. Com relação a amar a Deus sobre todas as coisas, de coração, de alma e com todas as forças, está tudo bem. A minha dúvida é o seguinte, veja que o doutor da lei é quem pergunta, quem é o meu próximo? Ele fala assim, ele dá uma de desinformado. Eu quero saber quem é o meu próximo, eu tenho dúvida, quem é o meu próximo? Por que isso? Existiam duas correntes. Uma corrente mais restrita, mais relativa, que dizia que o próximo, a tradução correta, né, o Haroldo Dutra Dias vai dizer isso. Aliás, abrindo um parênteses aqui, eu vou falar para vocês que eu estou me socorrendo aqui, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, né, como no Livro dos Espíritos, como nesse livro aqui, ó, Parábolas de Jesus, texto e contexto, Haroldo Dutra Dias. Então o Haroldo é um cara estudioso, né, dessa cultura, o Haroldo inclusive é tradutor, traduziu aí o Evangelho, então eu estou me socorrendo nessas explicações do Haroldo. Então, haviam dois entendimentos. Uma, e a tradução de próximo, na realidade a tradução lá, como explica, como informa o Haroldo, é que era irmão. Então quem é o meu irmão? Né? Essa palavra irmão, ela sempre foi muito ampla o entendimento. Né? O irmão é aquele que é biológico, o irmão porque Jesus... Quando Jesus vem e fala assim, ó, é que todos nós somos filhos de Deus, que Deus é Pai, essa é uma informação, né, é uma revelação que quem traz é Jesus. A partir desse momento, todos nós somos irmãos em Deus. Então não havia muita segurança no que é o irmão, especificamente. Jesus vai falar da família universal, né? Aquela passagem lá, quando ele pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, lá na cruz, diante dele, Maria e João Evangelista, mãe, aí está teu irmão, filho, aí está tua mãe. Então é um pensamento de família universal. Mas os judeus, e isso era um pensamento majoritário da época, entendiam que o próximo, que o irmão, eram só os judeus. Então para eles, né, na condição de judeu, o meu próximo é só o judeu. Então assim, se eles passassem por alguém lá precisando de ajuda e fosse romano, eles não tinham obrigação de ajudar. Se o cara fosse carioca, fosse mineiro, eles não tinham obrigação de ajudar. Muito menos se fosse samaritano. Porque para eles o próximo era só o judeu. Era um pensamento ali estrito. Mas havia uma outra corrente, que era minoritária, através de uma análise textual de Hillel, que dizia, olha, o irmão é qualquer um. Qualquer um é o irmão. E citava textos, dizia, ó, lá em Abraão recebia os peregrinos e chamava de meus irmãos, portanto, meu próximo. Então vejam bem, tinha esses dois pensamentos, essas duas correntes ideológicas, falando de um pensamento que está tão atualizado, né? Essas duas correntes. E o que o doutor da lei queria, na verdade? Queria que Jesus falasse assim, não, o irmão é todo mundo. Esse era o pensamento de Jesus, o pensamento da família universal. E aí ele ia falar, não, mas você está errado, né, porque eu sou da corrente majoritária, que diz que o irmão é só o judeu, e ele iria provocar uma discussão. Lembro que Jesus estava cansado, estava com sede, estava com fome, porque os samaritanos não quiseram dar abrigo, dar apoio logístico a Jesus. E aí, exatamente nesse momento, que Jesus propõe a parábola do bom samaritano. E notem bem, algo interessante e importante para a gente entender a parábola. Quando Jesus fala de amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças, o que eles entendiam lá nos estudos deles? Se era o conhecimento, senso comum da época, pensamento corrente.
Quando você fala amar a Deus com todo o seu coração, para eles, na época, o coração era a sede do sentimento, mas não só do sentimento, como pensa-se ainda até hoje, mas também do intelecto, da inteligência. Então, amar a Deus com todo o seu coração é amar a Deus com todo o seu sentimento e com toda a sua inteligência, com todo o seu pensamento, com todo o seu intelecto. Por quê? Porque o coração humano, ele é um coração dividido. Às vezes ele quer o mal, às vezes ele quer o bem. Às vezes ele entende a verdade, às vezes ele prefere a mentira. Então o coração humano às vezes é como uma coxa de retalho. Então, para amar a Deus é preciso dar unidade ao coração. É preciso vencer as nossas paixões primitivas e amar a Deus de todo o coração, em sentimento e em pensamento, em inteligência, em intelecto. Então isso era amar a Deus de todo o coração, que o doutor da lei entendia. Amar a Deus com toda a sua alma. Com toda a sua alma, aqui nesse momento, a gente tem que entender que eles não separavam corpo e espírito. Eles entendiam que havia o corpo e o espírito, mas o corpo e o espírito eram inseparáveis. Inseparáveis. Então, para você amar a Deus com toda a alma, vejam bem que até mesmo na nossa definição, quando Kardec pergunta o que é alma, os espíritos dizem que a alma é o espírito encarnado. Então a alma é o espírito junto ao corpo. Só que para nós, quando morre, separa. Para eles não separa. Né? Corpo e alma, em determinado momento, seguem juntos. Então, para você amar a Deus com toda a sua alma, era preciso fazer coisas concretas. Era preciso fazer coisas. Era preciso agir. Não adiantava só ficar emocionado, pensativo, mas não fazer nada. Então eles faziam coisas. É por isso que eles peregrinavam, é por isso que eles faziam oferendas. Então, amar a Deus com toda a sua alma era fazer coisas. E amar a Deus com todas as suas forças, eu vou direto à explicação, vou direto à conclusão, porque essa explicação é um pouquinho mais longa, e nós temos tempo. Amar a Deus com todas as suas forças é usar todos os seus bens, todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, né, no bem. Você devia usar as suas coisas para fazer o bem e nunca fazer o mal. Então, amar a Deus com todas as suas forças era se utilizar dos seus recursos materiais, financeiros, para fazer a vontade de Deus, para fazer o bem. Okay? Então, até aí, o doutor da lei sabia disso tudo. E sabia também quem era o próximo. Então, ele não questionou essa parte. Notem que a gente vê que no diálogo, eles sabem o que um e outro está falando. O doutor da lei era alguém, como eu disse no início, muito bem preparado. Então, ele faz as perguntas de uma maneira para tentar encabular Jesus, pegar Jesus em algum descuido, mas não ia pegar, né, gente? Então Jesus, para responder a essa suposta dúvida, ele propõe a parábola do bom samaritano. Então veja bem, a parábola do bom samaritano, o objetivo maior dela é explicar para o doutor da lei o que é o próximo. E aí ele fala que o homem, veja bem, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem é o único personagem, a única personagem que não é identificada na parábola. Diz que um homem, uma pessoa, descia. Ele não explica quem era, o que estava fazendo, para onde ia, de que família era. Quando ele é abordado por bandidos, ele é assaltado, não só assaltado, ele é surrado, deixam ele nu, levam tudo dele, inclusive as roupas. Então ele fica ali nu, semi-morto, desacordado, provavelmente com o rosto desconfigurado, ensanguentado. Então vejam bem, não dava para identificar aquele homem caído. Não dava. Não dava para identificar. Quem era aquele homem? E aí vinha passando um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote é uma pessoa que conhece a lei, conhece a Torá, é um religioso.
E você espera que o sacerdote, no mínimo, tenha, né, o homem religioso, um líder religioso, que no mínimo ele tenha coerência daquilo que ele prega com aquilo que ele faz. É o mínimo que se espera dele. Só que notem coisa interessante. Naquela época, o sacerdote, ele tinha... havia uma tradição que dizia que ele não poderia tocar um cadáver. Porque se ele tocasse um cadáver, ele ficaria impuro para executar os seus rituais de sacerdote. E a cerimônia para a purificação era um negócio complicadíssimo, difícil. Então note bem, quando o sacerdote olha para o caído, primeira coisa que ele vai se indagar, está morto ou está vivo? Porque se estiver morto, e eu tocar, eu vou ficar impuro. Esse sacerdote era da corrente majoritária, ele acreditava que só o judeu era irmão dele. Portanto, se fosse um romano, se fosse um brasileiro, se fosse um grego, ele não tinha obrigação de ajudar. Só que como é que ele ia identificar se era judeu? Pela cor da pele? Todo mundo era bronzeado, não tinha filtro solar no deserto, no sol. Não dava para ver o aspecto, a aparência, pelo sotaque. O cara estava desacordado. Então, na dúvida, o sacerdote vai embora. O Haroldo, ele comenta, eu assisti uma palestra dele, que ele comenta que o Martin Luther King faz uma análise dessa passagem e Martin Luther King vai dizer que o sacerdote estava mais preocupado com ele. Ele estava focado nele e não no caído. E o sacerdote vai embora, preocupado consigo, não com o homem que precisava de ajuda. E aí vem o levita. O que é um levita? Um levita é um ajudante de sacerdote. É mais ou menos na Igreja Católica, quando você tem o padre e tem o diácono. Então o levita é uma espécie de diácono. E o levita vê o sacerdote fazendo, faz o quê? Faz a mesma coisa. Muitos de nós nos dizemos seguir alguma religião, algum pensamento filosófico, mas na verdade não seguimos o pensamento em si, nós seguimos aquele que segue. As pessoas não estudam, não leem, mas seguem aquele que está ali, que está liderando, que está falando, mas não se preocupam delas se informarem, analisarem, refletirem. Afinal de contas, todos somos humanos. E aí, quando essa pessoa que está liderando cai 200 junto. Porque você não seguia aquela religião, você seguia aquela pessoa que se dizia seguir a religião. Então o levita faz exatamente a mesma coisa. No movimento espírita temos alguns casos desses. Mas vamos adiante. E aí vinha passando quem? Notem bem. Vinham passando o samaritano. O samaritano é o homem bom, é o bom samaritano. E aí notem bem, nesse momento, os discípulos devem ter ficado muito constrangidos, principalmente João Evangelista. Porque João Evangelista, lembra, queria tacar fogo nos samaritanos, que os samaritanos não queriam dar hospedagem. Eu acho que se fosse eu lá na época, João Evangelista, eu tinha baixado a cabeça, imaginando que era uma indireta para ele. Mas pior do que os discípulos, foi o doutor da lei, porque foi uma pimenta na boca do doutor da lei. Porque, note bem, o doutor da lei era judeu, era inimigo do samaritano. Imagine você ir fazer uma palestra na faixa de Gaza e vai falar sobre o homem de bem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí quando chega lá, você tem uma plateia lá de palestinos, de homens bomba. E você vai pensar que os homens bomba estão cheios de bomba. Você vai pensar, será que será a última palestra da minha vida? E aí, para piorar, você vai dizer que o homem de bem é um judeu. Dá para imaginar isso? É mais ou menos o que Jesus faz. Jesus, ele diz que passava por ali o samaritano. E o samaritano, quando viu, porque o sacerdote viu, o levita viu, judeus. Quando o sacerdote viu, ele foi tomado de íntima compaixão. Quando ele viu o caído,
ele se encheu de compaixão, ele se emocionou. Note bem, o samaritano se emociona, vê aquilo ali, fica condoído, né? Ele se envolve. E veja bem, ao se envolver, quando você é tomado de compaixão, quando você é tomado de amor, digamos assim, e você já começa a pensar como é que eu vou ajudar, o que eu tenho que fazer para... Então você já começa a executar um plano na tua cabeça. Nesse momento, o samaritano está amando a Deus sobre todas as coisas e de todo o seu coração. Lembram? Amar de todo o coração é você usar não só o sentimento como a inteligência para fazer a vontade de Deus. Então, percebam que quando Jesus está narrando isso, o doutor da lei está entendendo o recado, porque ele conhece a Escritura. Então o bom samaritano ele foi tomado de compaixão, pensou, e aí o que ele fez? Ele começou a agir. Elaborou o plano, desceu do cavalo, né, untou a ferida lá com óleo, com vinho, que tinha propriedades de asepsia e terapêuticas na época, né, se usava isso. Vejam que ele começa a fazer o quê? Ele começa a agir. Ele começa a colocar em ação o seu plano. Então, nesse momento, ele está amando a Deus com toda a sua alma. Porque amar a Deus com toda a sua alma é fazer coisas, é tomar atitudes, é fazer a vontade de Deus fazendo, agindo. Então, ele unta as feridas, coloca o caído no animal, não pergunta quem é, não quer saber, é judeu, ele coloca, vai ele a pé puxando o animal, o caído, que ninguém sabe quem é, né? Amparado, e notem bem, né? Jesus estava cansado, estava com fome, estava com sede, tudo isso aconteceu porque o samaritano não quis dar a guarida a ele. Isso é uma outra lição. Às vezes acontece da gente ir num lugar diferente, eu vou fui a São Paulo, e aí, gostou de São Paulo? Não gostei não. Por quê? Porque paulista é tudo besta, né? Tudo mal educado. Mas você conversou com quantos paulistas? Não, bastou um. Pediu uma informação lá, o cara me tratou mal, aí você já começa a achar que todo paulista, e não é assim que tem que, né, que Jesus demonstra. Esse já é um grande ensinamento. Você começa a julgar os outros por um momento que você passou desagradável. Então vejam que Jesus pega o samaritano, que os samaritanos não deram hospedagem, e coloca o samaritano como bom homem, como homem, personagem principal da história. E quando ele leva o doente, ele chega lá na hospedaria, né, paga um quarto, cuida do samaritano. No dia seguinte ele tem que ir embora, ele fala, olha, cuida dele, né, eu vou deixar aqui um valor, 2 denários, lembram? Se por acaso os 2 denários não der, você pode continuar cuidando dele, que quando eu retornar, eu pago a diferença. Nesse momento, o samaritano estava usando de todas as suas forças. O que é amar a Deus de todas as suas forças? É usar de todos os seus recursos não só físicos, como recursos financeiros, todos os seus haveres, para fazer a vontade de Deus. O samaritano. Então vejam que nesse momento o doutor da lei deveria estar vermelho. Porque veja bem a situação que Jesus coloca ele. Né? Jesus conta uma história que enquadra o samaritano, né, em pelo menos nos primeiros requisitos, para que ele seja aquele que merecerá a vida por vindoura. Então o samaritano, ele amou a Deus de todo o coração, quando ele se comoveu, quando ele se compadeceu, quando ele pensou numa maneira de ajudar. Quando ele desce do animal, começa a untar as feridas, quando ele começa a ajeitar ali o caído, né, o agredido, coloca no cavalo, ele está amando a Deus com toda a sua alma, porque ele está agindo. E depois lá na hospedaria, usando dos seus recursos financeiros, né, dos seus recursos de continuar cuidando dele ali, ele está amando, né, com toda
as suas forças. E aí, diante disso, isso está aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ó, Jesus pergunta assim, depois de contar, né? Porque notem bem como é que começou, por que Jesus contou a parábola? Porque o doutor da lei queria saber quem é o meu próximo. Né? Qual desses três, qual eram os três? O sacerdote, o levita, que eram judeus, né? E o samaritano. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele de que caíra em poder dos ladrões? Aí note bem que Jesus inverte, porque agora ele está perguntando o seguinte, diante dessa história que eu te contei, quem é que você acha que foi o próximo? Só que Jesus está pedindo para o samaritano olhar do ponto de vista do caído. Né? Ó, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Então é na perspectiva do caído, do que está precisando, dessa perspectiva dele, para ele, quem é que você acha que foi o próximo? Porque note bem, é muito fácil ficar aqui, não, o próximo é fulano, né? É mais conveniente que seja ciclano. Não, mas quando você está precisando ali, vai morrer, precisa de ajuda. Você pergunta se o cara é judeu, se o cara é samaritano, se o cara é do Brasil. Não. Você se torna, veja bem que no conceito de próximo de Jesus, o próximo é aquele que se torna, é uma condição que a pessoa adquire. Ele não nasce com esse selo de próximo. Ele não nasce porque ele nasceu... E eu estou dando exemplos aqui, tá? São exemplos. Você pode ter um irmão, são dois irmãos que não são próximos um do outro. Você pode ter marido e mulher que dormem na mesma cama todos os dias, né, que têm uma vida conjugal em comum e que não são próximos um do outro. Então, não essa condição, ela não vem de acordo com a vida que você leva, com a maneira que você nasceu. Você adquire ela. Você se coloca na condição de próximo. Você que tem que buscar essa condição. E aí, quando você está precisando, você não vai fazer exigências. Está precisando de dinheiro emprestado. Está numa condição financeira ruim. Aí a pessoa te oferece para emprestar o dinheiro. Você vai perguntar quem ela é, em que ela trabalha, qual o time de futebol dela, qual a ideologia política dela, se ela é de esquerda ou de direita, não. Você está na condição... Então, a perspectiva de quem está precisando. Quem foi o próximo na perspectiva dele? Aí olha o que o doutor da lei responde. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Quem é o próximo? Lembram da discussão? É o judeu? O próximo é qualquer um? Não, porque Abraão não. O próximo foi aquele que se encheu de misericórdia. O doutor da lei não teve nem coragem de dizer foi o samaritano. Ele nem pronunciava essa palavra. Mas eu acredito que ele falou isso de cabeça baixa. Porque dentro da perspectiva do conceito que Jesus nos oferece, essa é uma condição que nós temos que trabalhar por ela. Nós temos que adquirir essa condição. Né? A proposta emocional, a proposta do amor cristão, a proposta que Jesus nos traz, é uma proposta do amor pelo outro e qualquer outro. Existem muitas definições de amor. Né? Tem o amor lá de Platão, o amor erótico, onde o amor é desejo, desejo pelo que falta. Então é um amor na dimensão do pensamento. Tem o amor filia, que é o amor de Aristóteles, que é a alegria pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você... E tem vários tipos de definição de amor. O amor de Jesus é o amor ágape. Eles não falavam, né, português. Amor é uma palavra, né, é o sentimento que a gente deu
o significativo, né, o signo é amor desse sentimento. Mas o que é esse sentimento? Para Jesus, o amor é querer o bem do outro, é o bem pelo outro e qualquer outro. Porque quando ele fala amor ao próximo como a si mesmo, a gente tem que entender um conceito de que se eu não me amo, se eu já não me realizei em mim mesmo, eu não consigo transferir essa realização para o outro. Se eu sou uma pessoa que tenho conflitos, que carrego problemas, que carrego... O que eu transfiro para o outro? Aquilo que eu não consigo fazer. Eu cobro do outro aquilo que eu não faço, e aí vira uma cobrança. O amor de Jesus é querer o bem pelo outro de uma pessoa que já está realizada. Então ela fica feliz, ela se realiza apenas no ato de ajudar. Entende? É um conceito sofisticado, o amor cristão. Você já se planifica apenas por ter feito. Você não fica esperando o agradecimento, não fica esperando a resposta. Porque pode ser que a resposta não venha, mas você, em proporcionar ao outro aquilo que ele não teria se não fosse por seu intermédio, você já se planifica. Portanto, a pergunta que Jesus costuma fazer não é o que você conseguiu, não é os seus objetivos, se você chegou no objetivo, até porque muitas vezes não chega. O que Jesus quer saber é por que você fez. Ajudar a uma senhora idosa que passa por problemas de saúde pode ser lindo ou pode ser asqueroso. Vai depender do porquê você fez. Se você fez porque a senhora é muito rica e não tem parente, não conhece ninguém, e pode ser que ela deixe a herança dela para você, nessa intenção, Kardec fala muito do desinteresse, sem pensamento oculto, mas se você tem esse interesse, o que você está fazendo não é o amor cristão. Mesmo que você esteja fazendo bem, mesmo que você esteja cuidando dela, mesmo que você esteja dando remédio, mas se a sua intenção é quando ela morrer ficar com o dinheiro dela, esse é o objetivo. Agora, se você faz, não, eu faço porque eu fui tomado de íntima compaixão. Eu simpatizei com ela. Eu senti uma cosquinha no coração e eu faço e me sinto muito bem em ajudá-la. Ela precisa. Não, mas não sei o que ela tem, não sei o que ela não tem, não sei se ela tem parente. Eu ajudo porque eu gosto. Porque eu gostei. Esse é o amor cristão. O amor que se realiza, em si. Se realiza em si. Isso é algo, essa realização em si é algo que a gente precisa trabalhar muito para conseguir. Eu encerro com um pensamento, com uma história contada por Divaldo Pereira Franco sobre Chico Xavier, em que Chico Xavier ele se preparava para fazer uma viagem, era uma viagem que ele precisava resolver um problema muito sério. Ele morava em Uberaba, naquela época só tinha um ônibus por dia para Belo Horizonte. Era imprescindível que ele não perdesse o ônibus, ele se prepara, está lá na praça, o Chico sempre muito bem vestido, de maneira simples, mas com aquele terninho, a malinha dele. E quando o ônibus aponta lá na entrada da praça, uma criança grita do outro lado: seu Chico, por favor me espere. Eu preciso falar uma coisa com o senhor, é urgente, seu Chico. É importante, tem que ser hoje. E o Chico, com problema para resolver, teve que tomar uma decisão. Essa história foi motivada por um repórter que perguntou ao Chico qual foi o dia mais feliz da vida dele. Então pensem aí, qual foi o dia mais feliz das suas vidas, da minha vida? E o Chico narra essa história. E a criança vinha correndo, o Chico teve que escolher. Ou eu pego o ônibus e resolvo o meu problema, decepciono a criança, ou eu atendo a criança e agravo mais ainda o problema. Entre mim e decepcionar uma criança, eu fico com a criança. O Chico desiste do ônibus, coloca a malinha no chão, a criança vem correndo, muito ofegante. Uns 5 metros antes de chegar no Chico, abaixa no chão, pega uma florzinha dessa, bem me quer ou mal me quer, continua correndo, e se atira nos braços do Chico. O Chico muito franzindo, quase cai para trás. Ele abraça o Chico muito forte,
muito emocionado, fala assim: seu Chico Xavier, eu precisava muito, muito, seu Chico, lhe falar uma coisa e é muito importante, precisa ser hoje, seu Chico. Eu quero dizer ao senhor que eu o amo muito. Eu amo muito, seu Chico, e para provar esse meu imenso amor, eu colhi no Jardim de Deus, que é a rua, essa flor para demonstrar o meu imenso amor, seu Chico. E o Chico, respondendo ao repórter, disse: foi o dia mais feliz da minha vida. Quem foi o próximo? O Chico foi o próximo do garoto? O garoto foi o próximo do Chico? Quando a relação é de amor, a definição de próximo já não tem mais tanta importância. Então sejamos nós aqueles que, antes de mais nada, amam. Amemo-nos. E, amando, nós vamos descobrir com muito mais eficácia quem são e de quem nós somos os verdadeiros próximos. Que assim seja, graças a Deus.